Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneiros, carneirinhos, e a lã de 100.000 carneiros. Eu vou ler na minha tradução, porque essa ali é a NTLH, eu acredito, né? E eu vou ler na minha e você lê na sua, e nós vamos lendo aqui, Deus vai falando, amém? Glória a Deus. Eu prefiro essa tradução aqui. Então, Mesa, o rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminhos subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse então Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e os vossos gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis toda a cidade forte, toda a cidade escolhida, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificarei com pedra todos os bons campos. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados irmãos, o contexto desta passagem aqui fala de um rei chamado Mesa, que havia sucumbido diante do rei Acabe. E todo aquele que perdia uma guerra ficava refém, ficava escravo. E esse rei Mesa, que era rei do povo moabita, ele todo ano pagava 100.000 carneiros e 100.000 cordeiros de imposto a Israel. Mas acontece que o rei Acabe acabou, não é? Um trocadilho
né? O rei Acabe acabou. Ele morreu, irmãos. Não vou me estender aqui explicando como morreu. Você vai ler a Bíblia e vai descobrir que ele foi para a guerra disfarçado, e um camarada tirou uma flecha a esmo, mas a flecha acertou exatamente o rei que se acabou, né? Jezabel havia morrido também, né? Caiu e foi comida pelos cães. Foi uma coisa terrível. E foram reis terríveis, terríveis, governaram Israel e levaram Israel à idolatria. E o filho deles assumiu o trono. E quando ele assume o trono, esse rei Mesa falou: bom, agora eu vou parar de pagar o imposto. Por quê? Porque o Acabe morreu, e com esse filho dele eu não tenho mais nada. E a Bíblia diz que o filho de Acabe era tão pecador, fez coisas más diante de Deus, mas não tanto como o rei Acabe. O rei Acabe, ninguém superou ele. Porém, quando o rei Mesa disse que não ia mais pagar os impostos, ele estava declarando guerra contra Israel. Ele estava dizendo: eu não vou pagar, e se vocês quiserem brigar, a gente vai pro soco. Agora, ninguém desafia o outro se ele estiver desarmado, se ele estiver mais fraco. Então, subentende-se que o rei Mesa estava preparado para a batalha, estava preparado para a guerra, a ponto do rei de Israel sentir que perderia a batalha. Então o que ele faz? Ele se alia ao rei de Edom e ao rei do reino do norte, né? Que era o Josafá. E ele então busca essa aliança, e Josafá diz: não, nós vamos sim, nós somos o mesmo povo, nós somos o povo de Deus, né? Estamos em tribos diferentes, mas nós somos o povo de Deus, somos todos descendentes de Abraão. Então o teu povo é o meu povo, e eu vou contigo para essa guerra. E eles se juntaram e planejaram ir para a batalha. E como iremos para a batalha? Vamos pelo deserto, não é? Porque ninguém ataca pelo deserto, irmãos. Então pelo deserto seria uma estratégia onde eles não seriam esperados pelo deserto. Só que eles erraram o cálculo, porque no deserto não tem água e eles não levaram água o suficiente para eles e para os animais. Então a Bíblia diz que eles andaram por 7 dias, rodearam por 7 dias em meio ao deserto, e faltou água. E o rei de Israel então lamenta: então Deus nos mandou para essa batalha para nos entregar na mão dos moabitas. Nós vamos morrer, estamos perdidos. E em meio a esse desespero, amados, em meio a essa conclusão trágica, Josafá, grande homem de Deus, ele lembrou-se: há um Deus no céu, nós servimos a um Deus. A Rosiane disse aqui, né, que possamos ser dependentes de Deus. Josafá tinha essa qualidade, irmãos, ele era totalmente dependente de Deus. Depois você lê lá 2 Crônicas, capítulo de número 20, você vai ver a história de Josafá. Um homem, quando foi desafiado, recebeu uma carta de intimidação. Ele olhou para aquela carta, e aquele rei dizia assim: quem és tu? Quem é o teu Deus para resistir? Onde eu tenho passado, aquele rei assírio dizia, onde o meu exército tem passado, tem destruído todo mundo. Não é você, nem o teu Deus que vai me parar. Ele pegou aquela carta, olhou e foi para a igreja. Chegou lá e botou a carta na frente do Senhor. Falou: Senhor, mandaram essa carta no endereço errado. Mandaram para mim, mas não é para mim, é para o Senhor. É para o Senhor essa carta. Entregou nas mãos de Deus. E ali é onde é citado aquele versículo muito conhecido: nessa peleja não tereis que pelejar, né? Por quê? Porque a batalha é do Senhor. Josafá era dependente de Deus. E naquela situação, no meio do deserto agora, sem água, irmãos, eles iam perecer. Eles iam perecer de sede. E, consequentemente, iam perecer na mão dos moabitas, que estavam armados até os dentes. E eles então ficam em desespero. E Josafá,
lembrando-se do Senhor, disse: escute, não há nenhum homem de Deus por aqui, um profeta, que a gente possa consultar o Senhor através dele? Nisso, um dos servos do rei de Israel diz: olha, bem aqui perto mora Eliseu, que ficou no lugar de Elias. Eliseu, aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. O profeta Elias era muito conhecido. Eliseu estava no início da sua caminhada, irmãos, não era tão conhecido assim, mas era um grande homem de Deus, como foi um grande homem de Deus. Então vamos consultar ao Senhor através dele. E desceram então os 3 reis até Eliseu. E chegando lá, irmãos, quando Eliseu vê o rei de Israel, ele diz: o que você está fazendo aqui, miserável? Eu nem quero falar com você. Vá procurar os profetas do teu pai, do Acabe, aquele miserável. Vá procurar os profetas da sua mãe. Tem gente que a gente não gosta de falar mesmo, né, irmão? É difícil. Mas ele era um homem de Deus, só que ele tomou essa postura: não, eu não quero nem falar com você. Aí ele viu que Josafá estava junto. Olha a moral de Josafá, irmãos. Olha a moral do rei. Porque nessa época, amados, o profeta, ele tinha um poder assim na sociedade. Quando chegava um profeta, quem recebia o profeta dizia assim: a tua vinda é de paz ou não? Porque o profeta, ele ia para 2 propósitos: ou para abençoar, ou para declarar desgraça sobre a vida da pessoa. E aquilo que ele falasse acontecia. Aquilo que o profeta declarasse, Deus honrava. Então Eliseu havia recebido a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. E Eliseu, quando olha para Josafá, ele diz assim: olha, Jorão, por mim, eu nem olhava para a sua cara, porque você não vale nada, você não presta, você é tão ruim quanto seu pai e sua mãe. Porém, como eu respeito Josafá, olha que moral, irmão, isso chama-se o quê? Bom testemunho. Bom testemunho. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: como as pessoas te veem? Como elas te conhecem? Essa pergunta é um pouco forte, né, irmão? Porque ou você é conhecido como Acabe, Jezabel, Jorão, ou você é conhecido como Josafá. Você vai escolher. O modo de vida que você leva realmente vai dizer quem você é. E quando ele olha e vê Josafá, ele diz: olha, em respeito a Josafá, eu vou conversar com vocês, porque eu respeito esse homem é um homem de Deus. E aí então ele diz assim: olha, faz o seguinte, vocês querem consultar o Senhor? Sim. Precisamos de uma direção de Deus para a nossa vida. Estamos numa batalha, viemos para uma guerra, e precisamos que Deus nos oriente. Ok. Então tragam o Titi, um músico, tragam o Marcos, tragam o baterista, tragam o baixista. Em nome de Jesus, logo tragam um saxofonista. Saxofone é lindo, irmãos. Traga alguém que faça solo de guitarra. Traga. Porque o louvor, irmãos, o louvor, na NTLH, está escrito aqui na minha, diz: traga um tangedor. Mas na NTLH, que é a nova linguagem, diz: traga um músico. E enquanto o músico tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Meu Deus, irmãos.
E eu quero parar um pouquinho aqui. Você sabe a importância do louvor, amados? A importância da música. O louvor, irmãos, ele tem o poder de atrair a presença de Deus e conduzir o povo a essa presença. Eliseu disse: traga um músico. Sem música não tem palavra. Traga um músico. E trouxeram alguém, irmãos, que tocou. E tocou com graça. Não estou dizendo que ele tocou com técnica, ele tocou com graça. Não que técnica não seja importante, é importante. É bom um músico estudar. Mas Deus, ele vai sondar o coração do tangedor, o coração daquele que adora, o coração daquele que louva ao Senhor. É bonito, é maravilhoso um louvor bem tocado, mas melhor do que isso é um coração quebrantado que adora ao Senhor. Aí eu vou te perguntar, querido, qual tem sido a tua postura diante dos desafios da vida? Você quer realmente que Deus opere milagres em 2025 na sua vida, sim ou não? Então aprenda a louvar o Senhor, independente da circunstância, independente da situação, querido. Aprenda a adorar a Deus, porque o louvor é habitação do Espírito de Deus. A Bíblia diz, Salmo 22, verso 3, se não me falha a memória, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você quer saber onde Deus está? Adore a Ele, louve a Ele. A questão, queridos, é que é muito gostoso adorar a Deus quando a carteira está cheia. É fácil adorar a Deus, irmãos, quando está tudo caminhando exatamente do jeito que você quer, dentro do teu planejamento. Aí você louva, até chora. Agora, quando o imprevisto, quando aquilo que você não esperava bate à sua porta, sendo muito específico aqui, quando funde o motor do seu carro, é fácil adorar a Deus, irmão. Aí você vai lá para Atos capítulo 16 e vai ver dois camaradas que apanharam uma tarde inteira, irmão, a tarde inteira apanhando. E deram 40 chibatadas menos uma, porque se der 40 e matar é crime, então é só 39. Que se morrer com 39 está dentro da lei. E parece que eu estou vendo lá Paulo e Silas com as mãos algemadas, os pés naquele tronco, com as costas tudo lanhado, irmãos. E a Bíblia diz que meia-noite, irmãos, eles murmuravam: por que eu sou crente? Que droga de vida. Era isso que eles faziam, irmãos? Atos 16, 29 e 30, a Bíblia diz que meia-noite eles oravam e louvavam ao Senhor. Que louvor eles estavam cantando, será, irmãos?
Eu não sei, mas eu arrisco dizer que se esse louvor já existisse, eles estavam cantando assim. Aleluia. Obrigado. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Cante, irmão, cante. Te louvarei. Preste atenção no que você está cantando. Adorarei somente a ti. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Declare: não importam. Adorarei, adorarei somente a ti. Enquanto o músico entoava canções ao Senhor, a Bíblia diz: o poder de Deus veio sobre aquele lugar. O poder de Deus veio sobre aquela prisão e balançou e arrebentou cadeia, quebrou aqueles troncos, destruiu tudo, irmão. O anjo do Senhor desceu ali e libertou Paulo e Silas. E no momento da tua dificuldade, da tua luta, Deus faz mais do que você pensa ou imagina, porque eles não imaginavam que a cadeia se romperia. A cadeia não só se rompeu, como houve salvação naquela noite, vidas foram alcançadas para Jesus. Então eu te aconselho, querido, no teu momento de luta e dificuldade, adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia, porque Deus é bom, irmãos, em todo tempo, em todo tempo. Pode não parecer, você pode não entender, mas a bondade dele está te seguindo em todo tempo. Ele está com você na luta, está com você na prova, Ele está com você, amado. E esse ano, irmão, foi um ano complicado. 2024 foi complicado, irmão. A economia, tudo, irmãos. Não vou aqui lamentar, mas só para você entender. Todos os cultos aqui é de hora pela nação, sim ou não? E mesmo com a oração da igreja, esses carniças não param de fazer bobagem. Mas graças a Deus que o nosso governante não é homem, é Jesus Cristo que está no comando da tua vida. É Jesus Cristo quem governa sobre a tua casa. É Jesus Cristo quem governa sobre a tua família. Adore a Ele independente da circunstância. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E veio então a palavra do Senhor: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei muitas covas neste vale. Aleluia. Deserto, lugar de sequidão. Eles saíram para guerrear. Acabou a água. E agora eles buscam o homem de Deus. Eles louvam ao Senhor. Estratégia de guerra. Louvam ao Senhor. Você lembra lá em Josué capítulo 3, irmão? Lembrei disso agora. Quando era para atravessar o rio Jordão, eles colocaram a arca sobre os ombros dos levitas, mas na frente colocaram os levitas que adoravam o Senhor. E quando eles tocaram a água se abriu. O louvor tem que ir na frente, irmão. Na frente da murmuração,
Quando você pensar em murmurar, adore. Aprenda a adorar por aquilo que você tem, irmão. Falei isso na escola bíblica online, que se você não assistiu, também não vai poder, porque não conseguimos gravar. Mas foi isso que eu falei, a gente precisa aprender, amado. Não lamentar por aquilo que não temos, mas adorar por aquilo que já temos. Se 2024 não deu, irmão, adore ao Senhor, porque 2025 vem aí, e Deus promete coisas extraordinárias sobre a tua vida. Aleluia. E eles estão ali animados para ouvir uma palavra de direção, para ouvir uma palavra agora que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. E o homem de Deus abre a boca e diz: comecem a cavar um buraco, comecem a fazer cova, e não uma só, muitas. Façam muitos buracos aqui nesse deserto, nesse vale. Comecem a cavar. Rapaz, pensa, você já está com sede, o deserto é causticante, você já deu 7 voltas marchando, armamento, sem a pá, sem reta escavadeira, e vem essa direção da parte de Deus: faça um buraco, cavem. Os murmuradores já murmuraram. A Bíblia não diz, eu imagino, né? Mas rapaz, saímos para ir para a guerra, vamos fazer buraco? Que negócio, que direção de Deus é essa? Fazer cova? Bom, e vamos ser bem sinceros, né? Cova conecta com, não com coisa muito boa. Você vai visitar alguém que está moribundo, você vai dizer: você está com o pé? Eu não é. Então quando você fala de cova, você já diz assim, a coisa não é muito boa não. Porque cova não rima com bênção. Cova rima com prova. É ou não é? Cova rima com prova. E se você for ler a Bíblia, quando você fala em cova, você lembra de quem? Daniel no palácio ou na cova? A Bíblia diz, Provérbios 23, 27, cova profunda é a mulher adúltera. Então cova não tem uma conexão assim muito boa. Diz mais: aquele que abre uma cova cairá nela. E agora Deus diz: abram uma cova. Agora, queridos, é melhor obedecer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Deus falou, abram covas, vão abrir covas. Mas abrir cova com o quê? Não tem a pá, eles não vieram preparados para isso. Sabe, queridos, às vezes você vai passar por momentos que você vai ter que tomar atitudes, porque você vai adorar, Deus vai manifestar o poder, Ele vai dar a direção, mas você vai ter que fazer alguma coisa. É louvor e ação, louvor e atitude. Você quer que as coisas mudem? Mas não tem como, nós não temos a ferramenta correta. Mas o que você tem na tua mão? Tinha uma espada, então cava com a espada mesmo. Faz um buraco com a espada. Usa o que você tem. Porque cada crente aqui, irmão, é a habitação do Espírito Santo. E Deus vai usar o que você tem na tua mão. Deus vai usar você
da maneira que você se colocar nas mãos de Deus. A gente às vezes usa de desculpa, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei fazer, eu isso, eu aquilo. Isso é desculpa, querido. Aquela mulher chegou para o profeta Eliseu no próximo capítulo, ali o capítulo 4, lembram? Homem de Deus, o meu marido morreu e eu estou endividado, eles querem levar o meu filho. E ele diz: o que é que você tem na tua casa? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O final dessa história você já sabe. Ela ficou rica, irmão, com aquela botijinha de azeite, porque a Bíblia diz que ela pagou toda a sua dívida e aí viveu, ela e os filhos dela, do resto, do que sobrou. Foi muito azeite, irmão. Virou a empresária do azeite. Com o que ela tinha. Sabe que o pouco nas mãos do Senhor. Como vamos alimentar essa multidão, Jesus? 200 denários não dá para alimentar esse povo todo. São cerca de 15 mil pessoas aí, Senhor, contando com homem, mulher e criança. Mais ou menos. Dê de comer vocês, mas não tem nada, a não ser um rapaz aqui que tem uns pães e uns peixes aqui, bem pouquinho. O pouco nas mãos certas. Oh, aleluia. Eu estou pregando para crente aqui, irmão, que muitas vezes olha para si e diz: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho talento. Você vai para a parábola do talento. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Pelo menos um já recebeu, irmão. Um talento. Nunca esqueço uma ministração do pastor Odilon lá numa das reuniões de pastores, e ele falou assim: irmãos, a igreja tem que olhar para os irmãos de um talento. Não sei se o pastor lembra disso. Está assim de irmão que tem um talento, mas sabe quanto que é um talento, irmão? É cerca de 30 quilos de prata. Sabe quanto é isso? É muita coisa. Um talento, amado. Você precisa olhar para você e se valorizar. E eu quero que você saia daqui nesta noite dizendo: eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim, tudo que vier à minha mão eu vou fazer, porque Deus está comigo. Eu tenho talento porque Deus está em mim, e os talentos são dele. Eu serei um instrumento nas suas mãos, eu serei um instrumento na minha casa, eu serei um instrumento na minha empresa, eu serei um instrumento na minha família. Deus vai me usar. Irmão, se ninguém acreditar em você, não se importe, basta você acreditar. Porque se você acreditar, Deus acredita. Agora, se você não acreditar, não adianta o pastor acreditar, eu acreditar, Deus acreditar. Se você não acreditar, você precisa crer. Então eles começaram a usar o que eles tinham para cavar aqueles buracos. Por quê? Porque aquilo era a direção de Deus. Cavem muitas covas nesse vale. O que o profeta estava dizendo? Haverá um milagre aqui. Vocês só têm que preparar o terreno. É uma sociedade. Vocês preparam o terreno e Deus vem com o milagre. Você prepara o terreno e Deus vem com o milagre. Você prepara o terreno e em 2025 Deus vem com o milagre. Você prepara o terreno e Deus vem com o milagre. Receba essa palavra, querido. Você vai preparar o terreno, mas o milagre Deus é quem vai fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Muitas covas. Eu estou comprometido aqui, irmãos, com essa palavra. Eu quero dar minha palavra para vocês. Eu vou orar esses 4 cultos, irmãos. Não vou estar aqui, porque eu vou viajar, né? Viajar não, vou sair daqui de Curitiba, né? Eu já saí de Curitiba, estou em Piraquara. É mais ou menos assim, mas vou esquecer um pouquinho. Mas nesses 4 domingos eu vou orar sobre isso, irmãos, para que Deus venha com esse milagre na tua vida.
Sabe, eu não sei que deserto você está passando, que deserto você passou esse 2024, mas se você fizer a cova certa, o milagre vai vir. Aleluia. E tem mais. Pena que o tempo, eu achei que eu ia pregar bem rapidinho, pastor. Eu até falei para o pastor, eu vou pregar bem rapidinho. Queridos, aí o profeta diz assim: façam covas, muitas covas nesse vale, porém vocês não vão ver nem vento e nem chuva, mas haverá muita água. Ué, se não tem vento, não tem chuva, como é que vai ter água? O problema não é de vocês, o problema é dele. O teu problema é tirar a incredulidade do teu coração. Por quê? Porque nós queremos ver sinais. É ou não é? A gente quer ver um sinal. A gente quer uma prova de que Deus está conosco. A gente quer enxergar alguma coisa. A gente quer ver um sinal. Eu vou orar aqui. Se aquela árvore se mover, então é porque Deus está ouvindo. A gente quer ver alguma coisa, irmão, né? Agora, final de ano, tem a Mega Sena, né? Aí o povo que joga diz assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. É ou não é? Se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. Deus disse: eu digo que farei, e não darei sinais. Ou você crê, ou você está fora. A Bíblia diz que o povo cercou Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 39 diz assim: mostre-nos um sinal. Jesus olhou e falou: uma geração incrédula e perversa como vocês me pede sinal? Vocês não vão ter sinal nenhum da minha parte, senão o sinal do profeta Jonas. E eu vou dizer para vocês essa noite: quem é que quer um sinal de Deus? Você não vai ter sinal nenhum. Nenhum. O sinal que Jesus te dá é o sinal do profeta Jonas, e acabou. Qual é o sinal do profeta Jonas? 3 dias no ventre do grande peixe, no fundo do mar, e foi cuspido na praia. Saiu tudo bagaçado, mas saiu. O sinal do profeta Jonas. Morreu na sexta, domingo estava de pé. Sinal do profeta Jonas. Você crê em Jesus? Isso basta. Se você crê que Ele morreu e ressuscitou, o milagre vai acontecer. Fique de pé, querido. Se você crê que Ele morreu e ressuscitou, creia na sua palavra. Quantos querem fazer covas essa noite? Quantos querem começar a escavar nessa noite? Então vamos começar a fazer cova, irmãos. Mas antes, precisamos invocar o Deus que nos dá direção.